Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar do Alzirão da Massa. Um daí que o pessoal gosta bastante, mas antes, claro, se inscreva no canal para que você não perca mais nenhum vídeo, né? E também entre no grupo gratuito do Telegram, vou deixar ele aqui. Tem mais de 850 pessoas, eu também deixo os vídeos lá, então você não vai perder nenhum vídeo novo ali, seja do Aires ER, né? Ou seja de algum fundo que você siga. Aliás, comenta aqui se tem algum fundo que você queira que eu faça vídeo também, que a gente sempre tá aí trabalhando 3 vídeos por dia, né? Inclusive respondendo os comentários por vídeo aqui no canal, tá bom? Caiu, né? Nesses últimos 6 meses aí uns 5,46%. Teve uma abertura muito forte da curva de juros longa, né? Que é o Tesouro Direto ali longo, 2035, 2045. Isso acaba impactando pra caramba os fundos imobiliários, não tem jeito, tá bom? É como o pessoal precifica, né? Em grande parte o mercado precifica os fundos imobiliários ali com a taxa de juros longa, né? O pessoal fica olhando para a Selic, mas quando a Selic chegou, o bonde já passou há muito tempo, na verdade, é a taxa de juros longa, beleza? Mas claro, né, assim, se você gosta do fundo ou de fundos imobiliários, não apenas esse, mas em outros, é interessante você ali diversificar, né? Eu gosto bastante de quando a pessoa pergunta, você está pegando renda fixa ou renda variável? Minha resposta é sim, né? Cabe os dois na carteira e é bem interessante para o investidor pensar de uma forma um pouco menos simplista, né? Ou um pouco menos, talvez, clubista, não sei, né? Caso você tenha uma estratégia de só renda variável, também, óbvio, né? Excelente momento aí para comprar vários fundos imobiliários. No meu caso, eu gosto de ter a carteira um pouco mais diversificada, cada um do seu jeito, né? Alguns mais conservadores, outros menos conservadores. O importante é ter uma estratégia. A LZR, agora de maio, vamos lá, um relatório direto também. Vou passar aqui com vocês. Número de cotistas, mais de 100 mil cotistas, uma base já interessante, com profundidade, né? É interessante. Taxas praticadas, gestão de 0,7%, administração 0,20%, escrituração 0,05%. Quando eu vejo ali taxas de administração, gestão geral, né, por volta ali de 1%, eu já acho ok, tá bom? Início das negociações de 2018, então já é um fundo que já tem uma certa história, né? Porque o nosso mercado é bem recente, o nosso mercado de fundos imobiliários, pelo menos esse novo mercado de fundos imobiliários, né, que aconteceu ali um pouco mais depois da popularização dos fundos imobiliários. A gente vê que comentário mensal até maio, 9 dos 15 imóveis do fundo já tiveram seus aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário neste ano. Representa aí cerca de 49% das receitas imobiliárias apuradas no mês, né? Bem relevante. O restante do portfólio, Balduco, BRF, Coca-Cola, FENSA, etc., terá sua atualização monetária efetivada ao longo do segundo semestre, pessoal. Esse é um fundo aqui que ele foca em contratos longos com empresas grandes. Olha os nomes que eu estou falando: Balduco, Coca-Cola, FENSA, que é a distribuidora da Coca-Cola FENSA, né? Que é a distribuidora da Coca-Cola, do POM. É, ou seja, poxa, todos os imóveis desse fundo aqui são incríveis, maravilhosos, mas não necessariamente, tá bom? Ele foca em ter imóveis com contratos bem longos, que a gente chama de atípicos, né? Esses contratos longos ali que estão previstos na lei do inquilinato, para dar ali mais segurança para o cotista. É uma estratégia que tem trazido, de certa forma, resultado. Tem muita gente que gosta desse fundo, né? Claro que nos últimos 6 meses ele teve essa queda aí também, não só ele, né, mas vários outros fundos, mas o mais importante é óbvio é que você vê se tem algum problema, né, no seu fundo específico ou não, tá bom? Porque questões de renda variável varia e é isso, tá bom? Variação pode ser positiva dependendo da sua mentalidade. Você gosta de um fundo, tem confiança na estrutura dele, na base dele, na estratégia dele. Então, se você pegar ele a melhores preços, é mais interessante, concorda comigo? Sétima emissão de cotas com relação à oferta em andamento que prevê a captação de 371 milhões de reais pelo fundo. Estamos agora na sua etapa final destinada a investidores profissionais. Ele estava falando aqui, né, da parte de junho, que faz poucos dias de quando eu estou gravando esse vídeo. O preço de subscrição é de R$ 106 reais por cota, emissão mínima e de operação para 1,3 reais por cota. Comparativamente, a LZR captou 29% mais recursos agora do que nas mesmas fases da direito de preferência da sexta emissão do ano passado, mesmo em um mercado mais desafiador. Ou seja, não, concordo com eles que é um indício sim de que o pessoal está gostando ali do trabalho do fundo. Disponibilidades e potenciais novas aquisições. Ao fechamento do mês de maio, 94,4 milhões de reais captados na fase de direito de preferência dessa sétima emissão já passaram a contribuir para o reforço de nível de caixa
a LZR, que passou a 27,3% patrimônio líquido antes da oferta de abril. Então vamos ver ali, né, como é que o fundo vai se desempenhar logo depois dessa sétima emissão. Beleza? Com destinação dos recursos pipeline, além do potencial aquisição de data center escala em Porto Alegre. Esse é um fundo interessante porque ele é realmente diversificado em termos de estratégias dentro dele, né? Então, você pega, por exemplo, data center, né? Que é um mercado muito pouco explorado aqui no Brasil. Claro que a gente sabe que o mercado de tecnologia no Brasil precisa de muito, se desenvolver muito mais, né? Hoje no Brasil, o que, assim, a força motriz do Brasil é o agro, como a gente sabe, né? Mas, de certa forma, é interessante ver essas iniciativas, né? Como data centers, que no exterior tem REITs gigantescos, né? Os primos dos fundos imobiliários gigantescos de data center, gigantescos mesmo, assim. E sempre negociados a preços muito altos. Então, interessante ver essas iniciativas. Data Center Escala, Porto Alegre. O fundo renovou a prorrogação do prazo para superação de condições resolutivas para um prazo adicional de 30 dias sobre o último prazo anteriormente estabelecido, para que seja possível a realização de uma avaliação precisa e satisfatória de todos os pontos estabelecidos na diligência de aquisição deste ativo, bem como todos os impactos e eventuais danos sofridos pelo imóvel devido às enchentes, né, da tragédia lá que aconteceu no Rio Grande do Sul. Lojas de varejo e centro de distribuição, Oba Hortifruti, ele fala aqui, né, em 23 de maio, o fundo anunciou através de fato relevante assinatura de CVCs para aquisição de duas lojas, né, contrato de compra e venda, né, de venda e compra, de duas lojas de varejo de um centro de distribuição logístico majoritariamente locados para a Oba Hortifruti, pelo valor de 151 milhões de reais em um conjunto de transações sale and leaseback, né, aquele contrato famoso ali, que para quem não sabe, né, que você vende ali e aí você aluga novamente, várias empresas fazem isso, né, porque aí ela pode focar mais nas suas atividades finalísticas, né? O aluguel mensal total dessas lojas ali é aproximadamente 1,2 milhões de reais, que é equivalente a um cap rate interessante de 9,20% ao ano durante os primeiros 12 meses. Sem distribuição Mercado Livre, ele pega aqui também, né, em 24 de maio, com a publicação de novo fato relevante, anunciou a assinatura de um memorando de entendimento, ou seja, está ali na fase ainda, né? Aquisição da totalidade da sociedade detentora de centro de distribuição logístico. Aí ele vem aqui e fala: caso concluídas de forma satisfatória as condições precedentes entre as partes, o fundo adquirirá a totalidade das cotas da sociedade e, assim, de forma indireta, o imóvel através do pagamento do valor de 147 mil reais, milhões de reais, perdão, 147,4 milhões de reais. O imóvel está 100% locado para o Mercado Livre por meio de um contrato atípico de locação, que é os contratos mais longos, né, como eu estava falando antes, pelo período mínimo de 12 anos a contar do início de locação. Por que esses contratos são tão interessantes? Na minha opinião, porque eles têm multas muito, muito pesadas, não é isso? Normalmente, quando eu vou estudar um fundo imobiliário, eu gosto de olhar a gestão primeiro, depois os imóveis, depois os contratos, né? Esse aqui é um fundo que me parece que a gestão está fazendo um trabalho muito interessante, né? Está agradando os cotistas, o mercado, né? E só que ele inverte um pouco essa lógica, né? Entendeu? Ele não foca às vezes tanto nos melhores imóveis do mundo, não, mas ele foca ali em boas empresas com contratos longos. Essa é a estratégia do fundo, é isso que você tem que entender. Também no dia 24 de maio, o fundo anunciou que celebrou mais dois memorandos de entendimento para aquisição de totalidade de duas sociedades, donas de duas lojas de varejo alimentício, renda urbana, desenvolvidas sob medida para atender à necessidade do açaí varejista, via operação Build to Suit, né, que é meio que uma alfaiataria, digamos assim, você constrói para atender aquele inquilino, aí você faz contratos bem longos, não é isso? Após a superação das condições precedentes com a celebração futura dos documentos definitivos da transação, o Alzirão da Massa adquirirá esses ativos através do pagamento de 209 milhões de reais, que é muito interessante os fundos imobiliários, né? Porque seriam valores ali muito, muito difíceis de serem atingidos por uma pessoa física, concorda? Rendimentos referentes ao mês de maio de 2024, o próximo pagamento dos rendimentos referentes ao lucro caixa, ou seja, o que já caiu realmente no caixa do fundo, né? Será de 73 centavos, acontecerá no dia 25 de 6, poucos dias antes do que eu estou gravando esse vídeo, né? Para a base de investidores posicionados no dia 18 do 6, então já fica ali, né? A dica, né? Caso você queira entrar no Alzirão da Massa, para ter essas datas é sempre relevante para suas estratégias de compra, perfeito? No mês, as receitas e despesas totais apuradas vieram praticamente em linha com as contas do mês anterior. Já a conversão de recibos de cotas considerará a data a ser definida futuramente. No mercado secundário, o volume médio diário, 2,6 milhões, super tranquilo mesmo, tá bom? A não ser que você seja um multibilionário.
Por fim, informamos também que, em continuidade do comunicado ao mercado divulgado 5 desse mês, de junho, né, o fundo celebrou com vendedores do imóvel APTIV, localizado no Espírito Santo, do Pinhal, em São Paulo, um acordo resultando na recuperação de 2 milhões relacionados à parte das obras e reparos realizados pelo fundo respectivo imóvel. Esse valor já foi recebido e compõe, assim, o caixa do alzirão da massa, que ele mostra, né, a posição dos resultados, que é sempre interessante você olhar se o fundo está financeiramente estável em relação às suas despesas, a gente vê que sim, né, por mais que as despesas sejam consideráveis, na minha opinião, bem consideráveis mesmo, né, comparativamente com as receitas, ainda assim está ali positivo. É um fundo que diminuiu um pouco seus rendimentos, o que explica em parte, com toda certeza, ali, é, a diminuição também do valor das cotas, né? Assim, o mercado ele é muito rentista, então a possibilidade de que isso impacte no valor das cotas, se você tem um fundo imobiliário e começa a cair, olha se os rendimentos caíram também, né? As chances são muito, muito altas que isso tenha acontecido, então é mais dos motivos ali, né? Claro que é sempre um tanto de motivo, mas isso impacta no mercado de fundos imobiliários porque é um mercado rentista, né? E não é algo negativo, na minha opinião. Eu sou rentista, a gente quer renda, a gente quer ganhar dinheiro, por isso que a gente investe, perfeito? E aqui ele fala, né, das obrigações futuras. Isso que é interessante, né? O fundo já tem tanta musculatura que essas obrigações futuras, apesar de serem relevantes, a gente tem que acompanhar mesmo, né? De certa forma, é controlado, né? Então a gente vê que, né, o fundo possui as seguintes obrigações de aquisições de alguns ativos, com o detalhamento abaixo, né? Parcelas futuras do imóvel Decathlon, Morumbi, que ele falou lá em 2020, né? O fundo já pagou aí 44 milhões de reais. Fala também dos CRIs do imóvel DASA, da Coca-Cola FENSA, né? Que é a distribuidora da Coca-Cola. Aproveitando os excelentes perfis de crédito das empresas locatárias, o fundo pode se utilizar de ferramentas de securitização de recebíveis, né? Aqui ele fala os valores: 2024, 7,2 milhões, 2025, 7,7 milhões e 2026, 8,1 milhão, como a obrigação, né? Consideração das obrigações futuras relacionadas à aquisição dos ativos da ASA. Aqui ele fala, por fim, crise dos imóveis da Torre do Pom, né? Do 011, que possui hoje 99,85%, inclusive foi um movimento, né, que foi muito divulgado aí no mercado. Ou seja, a própria gestão falou: olha, se eu posso adquirir um imóvel por meio de um fundo imobiliário e não tem que ter toda aquela papelazada, né, aquela burocracia toda, eu vou fazer isso. Então, ficou ali um movimento interessante, né? Você tem o controle do imóvel, só que você não precisa passar por toda aquela parte burocrática da questão, beleza? Relação ao patrimônio líquido, né? Um fundo com muita musculatura, como já disse. Aluguéis por locações de imóveis, né? Grande São Paulo é a maior parte, estado de São Paulo. Nada novo sobre o Horizonte. A gente vê que tem aluguéis por empreendimento de forma bem diversificada, tirando algumas questões de concentração acima dos 10%, que a gente sempre tem que se olhar, né? Que a gente sempre quer que esses fundos se diversifiquem cada vez mais. Mas, como eu disse, né, são contratos atípicos, aluguéis por faturamento, isso aqui eles colocam, né? Isso aqui é para mostrar o que eu estava falando com vocês antes, que eles focam em grandes empresas, tá bom? Então a gente vê que eles colocam até um gráfico, isso aqui é interessante, eles colocam até o gráfico do faturamento das empresas que eles têm essa alocação, e são gráficos em bilhões de dólares de receita de faturamento, né, de faturamento anual. Então, bem interessante. O número de cotistas aumentou bastante, muito interessante também. E o rendimento, né? Rentabilidade se você pegar esse fundo a bons preços, sua rentabilidade muito provavelmente vai ser interessante, o que é show de bola, é o que a gente quer ganhar dinheiro no final das contas, e quer fundos que superem o IFIX, ou pelo menos igualem ao IFIX, né? Mas de preferência superem ele. Então é um ponto positivo, como eu estava falando antes, para vocês. Em relação ao portfólio, né? Aí você pode olhar, não vou passar imóvel por imóvel, não faz sentido aqui. Mas caso você seja cotiza LZR, queira conhecer um pouco mais dos imóveis, é interessante você dar uma olhada ali. Mas lembre-se sempre, né? Esse é um fundo de contratos. Um fundo de contratos e não de imóveis. É, os melhores imóveis de todos, né? São, a gestão é focada, eles são focados em contratos bem longos com empresas bem consolidadas, né, com faturamentos aí de bilhões de dólares. Perfeito? Se gostou desse vídeo, chegou até aqui, considere ser membro do canal, 4 e pouquinho reais por mês. Simbólico ali, você tem acesso a um grupo VIP exclusivo e também a vídeos exclusivos aqui que ajudam o nosso trabalho, como sempre. Beleza? Abração e até a próxima.